Glórias a Deus. Lucas capítulo 19 tem como título Zaqueu, o publicano. Vou ler até onde Deus determinar que eu leia, amém? Amém. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E apressando-se desceu e o recebeu com júbilo. Até aqui a mensagem. Glórias a Deus. Quando eu estava lendo essa mensagem agora pela manhã, eu estava lembrando que, prestando atenção nos detalhes dessa história. Como, por exemplo, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Quer dizer, Jesus estava simplesmente só passando por Jericó. Mas o fato de Jesus estar passando por Jericó, pela fama dele já ser tão grande, o povo já saber o que Jesus já vinha fazendo há tempo, então o povo se apressou e formou-se uma grande multidão para esperar Jesus passar naquele lugar. Sendo que, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos. Ele era chefe dos cobradores de impostos. Então ele ordenava os outros cobradores de impostos. Quer dizer, ele era um homem que também liberava uma palavra de comando. Ele falava para eles: ó, cobra tal lugar, cobra tal lugar, cobra tal pessoa. Ele liberava até mesmo a quem deveria ser cobrado. Então a gente percebe aqui que ele não era um simples cobrador de impostos, mas era aquele homem que também comandava outros homens a fazer este serviço. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Ele, sabendo que era um pecador, mas ele queria ver quem era Jesus. Ele queria conhecer quem era esse Jesus em que muitos falavam sobre ele. Então ele queria naquele momento não deixar passar a oportunidade. Mas sendo que quando ele bate ali de frente com aquela multidão e pessoas mais altas do que ele, imagina, e eu caçando uma brechazinha para poder ver Jesus, ia ficar difícil. Então esse homem ele tem uma ideia: eu vou subir nessa árvore. Mas quando a palavra nos diz que ele sobe uma figueira brava, está dizendo que aquela figueira era uma figueira cheia de espinho. Essa figueira não servia para nada. Então, como que Zaqueu agora iria subir numa árvore cheia de espinho? Não tinha como. Mas só que o desejo dentro do coração dele, a alma dele almejava tanto ver Jesus, que ele nem se importou com os espinhos que tinha naquela árvore. Ele pagou ali um preço, um sacrifício, mas encarou aqueles espinhos para poder ver Jesus. Aí quando você para dar uma analisada, você percebe que Jesus também usou uma coroa de espinho. Por causa de quem? Por causa de nós. E Zaqueu aqui, ele agora estava enfrentando os espinhos, para que? Simplesmente para poder ver Jesus. Então, por muitas vezes nós temos que pagar um preço de sacrifício também, só para poder estar perto de Jesus. Se a gente não jejuar, se a gente não orar, se a gente não buscar a face de Jesus, como que a gente vai ver ele? Esperando simplesmente um irmão ou outro falar assim: ó, Jesus está aqui, aí você, glória a Deus, dá o seu glória? Não, você tem que ver Jesus porque você está buscando ver Jesus. Foi assim que aconteceu com Zaqueu. Ele queria ver e ele pagou o preço para poder ver. Aí a palavra nos diz que Jesus, quando ele olha para cima e vê Zaqueu, Jesus já chama Zaqueu pelo nome: Zaqueu, hoje me convém repousar na tua casa. Ninguém falou para Jesus: Jesus, ó, tá vendo aquele homem lá naquela árvore? Aquele homem ali é Zaqueu.
para Jesus. Jesus ia passando e avistou Zaqueu naquela árvore e viu o sacrifício de Zaqueu simplesmente para poder ver ele passando. E ele fala: Zaqueu, hoje me convém repousar na tua casa. Então Jesus está olhando para cada um de nós e esperando um sacrifício da nossa parte. Jesus está esperando para ver o que nós podemos fazer para poder chamar a atenção dele. Agora, se a gente não chama a atenção de Jesus, não nos preocupamos de olhar para Jesus como ele é, porque aqui a palavra não nos diz que Zaqueu tinha ido para Jesus para pedir uma cura, para pedir um milagre dentro da casa dele, ou para pedir para ele ficar mais rico, quer dizer, prosperidade financeira. A Bíblia não nos fala isso. Mas a Bíblia nos diz que ele queria simplesmente ver Jesus. Quando nós tomarmos essa posição, eu quero ver Jesus, eu quero olhar para a face de Jesus, eu quero ver o que Jesus tem para mim, o que Jesus pode fazer, aí as coisas vão começar a mudar. Glórias a Deus. Porque Zaqueu aqui, ele não entrou na presença de Jesus com interesse, ele entrou simplesmente para ver quem era. Glórias a Deus. E se nós tomarmos essa posição, eu quero ver, eu quero conhecer, eu quero ter intimidade, aí as coisas vão mudar para nós. Porque nós sabemos que tem pessoas que elas fazem simplesmente barganha com Jesus. Simplesmente elas querem ganhar alguma coisa com Jesus. Simplesmente elas estão buscando aquilo que Jesus pode dar. Mas só que Zaqueu aqui, ele não estava buscando o que Jesus podia dar. Mas ele estava buscando ali quem era Jesus. Ele sabia da história de Jesus, ele sabia o que Jesus fazia pelas pessoas. Então era diferente o interesse dele. E é dessa forma que a gente tem que se apresentar diante dele, nos esvaziar de nós mesmos, nos esvaziar das nossas necessidades, daquilo que a gente precisa, e nos apresentar diante dele assim: Senhor, eu quero somente te ver. Eu quero somente estar em contato contigo. Aí nós vamos ver a diferença. Nós vamos ver o milagre acontecendo dentro da nossa casa, no nosso interior, na nossa alma. Aí a gente vai ver a nossa transformação pela nossa atitude, assim conforme foi a atitude de Zaqueu. Aí a palavra nos diz que Jesus foi até a casa de Zaqueu, sim. Aí o povo começou a murmurar: ué, esse fala com um pecador, este fala com um publicano. Já estavam, caluniando Jesus, falando mal de Jesus, porque Jesus estava falando com um pecador. Daí, de igual forma, é conosco. Se a gente parar ali na rua e começar a conversar com o ímpio, as pessoas vão: está conversando com aquela pessoa. Se a gente começar a falar com o pecador, mas está falando com aquele pecador, está falando com aquela prostituta, está falando com aquele homossexual, as pessoas nos criticam. Mas só que Jesus, ele não olhava para nada disso. Jesus olhava simplesmente para o coração das pessoas. Porque eu posso configurar assim, da seguinte forma: que Zaqueu, quando olhou, ele ficou admirando. Ele falou assim: esse homem está aí curando, esse homem está fazendo tantas coisas. Zaqueu deve ter admirado. E isso tocou no coração de Jesus. E é dessa forma que a gente tem que se alegrar com Deus. É quando a gente lê a Bíblia, de Mateus a João, você começa a ver ali os milagres de Jesus, você começa a ler, você começa a viajar naquelas histórias que estão ali, você começa a ver como que Jesus fez. Aí Jesus começa a fazer na gente também. Quando a gente começa a ver o milagre das pessoas, a gente começa a viajar na história deles, a gente começa a ver Jesus ali operando. Então isso alegra o coração do Pai. Porque tem pessoas hoje em dia que estão vendo um milagre acontecendo na igreja e elas não estão nem aí. Estão vendo um milagre acontecendo na vida do irmão, não está nem aí. Então, só que Zaqueu ali, ele estava admirando o Senhor. E nós também temos que admirar o Senhor por aquilo que Ele é. Glórias a Deus. Aí Jesus entra na casa de Zaqueu. Aí a palavra nos diz que Zaqueu se levanta por um momento e começa a conversar com Jesus. E ele fala que ele vai começar a ressarcir as pessoas que ele, podemos dizer assim, roubou, as pessoas que ele cobrou juro, a pessoa que ele foi abusivo. Ele diz para Jesus que ele vai mudar isso agora. E isso alegra o coração de Jesus. Jesus fala: hoje houve
aqui nessa casa, milagre. Hoje houve libertação, sabe por quê? Porque Zaqueu, o fato dele estar com Jesus, aquilo trouxe mudança para ele. Nós temos que tomar isso para a nossa vida. O fato de nós estarmos com Jesus, frente a frente com Jesus, isso tem que trazer mudança para nós. Mudança para o nosso caráter, mudança para a nossa alma, né? Mudança para os nossos sentimentos, para o nosso dia a dia. Se a gente acredita que a gente está com Jesus, mas se não há mudança para nós não estamos com Jesus. Nós estamos fingindo. Estamos sendo um falso crente. Nós estamos entrando na igreja e saindo da mesma forma. A gente não pode ser assim. Nós temos que experimentar o que Jesus tem para nos dar. Zaqueu naquela hora ali, ele queria experimentar. E ele fala: Jesus, eu vou agora ressarcir as pessoas que eu ali fraudei. É isso que ele está falando. Aí se você para e olha para você e você fala assim: Jesus, olha só, todas as pessoas que eu agi mal, eu quero me consertar. Eu quero liberar perdão, eu quero fazer uma nova união, uma nova aliança, procurar mudar essa história agora. Aí Jesus vai olhar para você e falar assim: agora sim, agora está começando a haver mudança na vida dessa pessoa. É assim que Deus quer para nós. Ali Jesus fala: houve nesta casa salvação. Aleluia. Por quê? Porque Zaqueu se converteu ao Senhor. E nós sabemos que naquela época as mulheres tinham que obedecer aos seus maridos. Então ali com certeza a mulher de Zaqueu também já entrou no pacote. Os filhos de Zaqueu já entrou no pacote. E nós sabemos que os servos também tinham que seguir o pacote. Então nós sabemos, quando Jesus fala que houve salvação naquela casa, Jesus está falando que todos ali agora já estão mudados e transformados. Porque ele entrou na casa. Aleluia. E é assim que a gente tem que agir. A gente tem que levar Jesus para dentro da nossa casa. Nós temos que levar a transformação para dentro da nossa casa. Aleluia. Porque tem pessoas que elas aceitam Jesus, mas ninguém nem sabe que ela aceitou Jesus. Dentro da casa dela ela continua sendo a mesma coisa, no trabalho é a mesma coisa, na rua é a mesma coisa. Então não tem mudança, então não tem Jesus na vida dela. Mas agora Jesus já estava vendo mudança na vida de Zaqueu. Jesus precisa ver mudança na nossa vida. Como seres especiais dele, criaturas do Criador especial, com mudança totalmente. Glórias a Deus. Aí eu fico pensando, quando Zaqueu, ele olha Jesus passando e ele observando as coisas de Jesus. Quando Jesus curava um cego, ele falando: ele cura cego. Curou paralítico, ele cura paralítico. Porque a gente sabe que aquela multidão que estava atrás de Jesus era multidão querendo milagres, gente. Além dos fariseus, dos hipócritas que estavam ali, né, nós sabemos que tinha somente pessoas querendo milagre. É igual hoje, tem pessoas que querem vir para a igreja só atrás do milagre. Recebeu o milagre, vai embora. Não quer mais saber de Jesus. Nós temos ouvido isso. Pessoas dizendo que já recebeu o milagre e não precisa mais estar na igreja. Aí você imagina, a pessoa só quer o milagre, mas não quer Jesus, não quer o dono do milagre, não quer o dono do poder. A pessoa não quer, mas quer o milagre. Então isso é muito triste, gente. A gente tem que entender que Jesus é a nossa dose mais forte. Aleluia. Jesus é tudo aquilo que nós precisamos para que nós venhamos ter uma vida completa. Glórias a Deus. Porque Ele vai ser a nossa alegria, vai ser o nosso socorro e tudo que a gente precisar, Jesus tem para nos dar. Glórias a Amém? Deus. Amém? Então essa palavra possa estar aí reinando no nosso coração hoje. Eu vou levar Jesus para dentro da minha casa. Porque eu quero mudança dentro da minha casa, na minha vida, na minha família. É assim que a gente tem que pensar. Amém? Amém. Glórias a Deus. E que Deus possa estar abençoando a cada um de nós. Aleluia.